Jesus estava sentado à direita de Deus. E Estevão disse: Senhor Jesus, perdoa eles, que eles não sabem o que estão fazendo, e receba meu espírito. E a Bíblia diz que as vestes de Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. E a Bíblia diz que Saulo, inspirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, ele pediu carta aos principais dos sacerdotes para ir até a cidade de Damasco, a fim de encontrar alguns cristãos daquela época e prender eles e levar eles presos até Jerusalém para serem julgados e condenados à morte. Mas quando ele foi caminho de Jerusalém para Damasco, a Bíblia diz que subitamente o cercou um resplendor de luz. Uma luz muito forte apareceu na frente dele. Ele caiu da sua cavalgadura, ele caiu com o rosto em terra, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Duro é para ti perseguir o meu povo. Quem persegue o meu povo está perseguindo a mim. Quem persegue a minha igreja está perseguindo o dono dela, porque eu sou o dono dessa igreja. A igreja é minha, fui eu que comprei a igreja com o meu próprio sangue. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Essa igreja é de Jesus. E a Bíblia diz que contra essa igreja não há encantamento, nenhuma ferramenta preparada vai prosperar contra essa igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. 1000 cairá ao lado dela, 10.000 à direita, 10.000 à sua esquerda, mas ela não será atingida. Então essa igreja, ela está guardada pelo Senhor. Essa igreja está no esconderijo do Altíssimo. E a Bíblia Sagrada diz que Saulo teve um encontro com Jesus. E ele, depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi mudado o nome dele de Saulo para Paulo. Paulo foi o maior apóstolo, o maior missionário após Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele escreveu vários livros, entre eles a carta aos Filipenses. E aqui Paulo, ele estava falando acerca dos sentimentos que havia em Jesus. E ele está dizendo assim: de sorte que haja em vós. Vós quem? Os cristãos daquela época. E não só os cristãos daquela época, mas para nós que também somos cristãos. Paulo está dizendo que haja em vós, diga comigo, que haja em mim, o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Que sentimentos são estes, missionário? Que sentimentos são esses, pastor? Nessa noite eu quero falar de pelo menos 4 sentimentos que houve em Jesus, que precisa também estar em nós. Primeiro sentimento de renúncia. Diga comigo, renúncia. O que é renúncia? É você abrir mão, é você renunciar, às vezes, a sua vontade para viver a vontade de Deus. Jesus está no céu. Vamos para o céu um pouquinho. Chega lá em cima no céu. O que tem no céu, missionário? A Bíblia diz que lá em cima no céu está o trono de Deus. E Deus está sentado no trono e Jesus está sentado à direita de Deus. Os anjos, os serafins, os querubins, toda a classe angelical está lá em cima adorando aquele que está sentado no trono, dizendo que Ele é santo. Eles não descansam nem de dia nem de noite, eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles não cansam de dizer que Ele é santo. E a Bíblia diz que quando Deus olha para a terra, Ele não vê um justo sequer, porque todos haviam pecados, e destituídos foram da glória de Deus. E quando Deus olha para o céu, Ele arrependeu de ter feito o homem. Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque o homem é pó e para o pó ele vai voltar. E a Bíblia diz que Deus então olha e vê um homem de barbas brancas, cujo nome era Noé. O único homem que era temente e justo diante de Deus naquela época.
E Deus diz: Noé, constrói uma arca, porque o fim de toda a humanidade é chegado até mim. E Deus mandou um dilúvio e consumiu toda a raça humana. Apenas 8 pessoas entraram para dentro da arca de Deus. E nós já conhecemos a história. A Bíblia diz que o homem, ele estava condenado por causa do pecado, por causa da transgressão. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram, não há um justo sequer. Então precisava de alguém vir a esta terra, resgatar o homem que estava perdido. Aí a Bíblia diz que Deus amou o mundo. João 3,16, o versículo mais lindo da Bíblia Sagrada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira, o escritor, quando ele escreve tal maneira, porque ele não achou palavra para escrever, então ele escreveu assim: tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é porque não tem como ser calculado o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que o oceano. O amor de Deus é maior do que o céu, maior do que a terra, mas cabe dentro do nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. O amor de Deus foi tão grande que ele parece que ele olha lá em cima no céu e ele fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele olha para Miguel. Miguel, você quer ir lá embaixo? Miguel diz: não, Jeová, eu não vou. Gabriel, anjo mensageiro, você quer descer lá embaixo? Não, essa missão não é para mim. E aí aparece o unigênito filho do Pai. E ele diz: Pai, eis-me aqui, envia-me. Mas meu filho, você quer descer lá embaixo? Você vai deixar todo o resplendor da sua glória aqui em cima comigo? Você vai se despir de toda esta glória, você vai renunciar tudo isso aqui, para descer lá embaixo, para ser carne e osso que nem os homens, os seres humanos. Ele falou: Pai, eu vou. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. O Verbo se fez carne, o Verbo encarnado de Deus. E a Bíblia diz que ele veio. E o primeiro sentimento que houve em Jesus foi o sentimento de renúncia, porque ele deixou o resplendor da sua glória. Aleluia, Jesus. E ele veio a este mundo. E a Bíblia diz assim que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou a si mesmo. Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma humana. A Bíblia diz que ele foi achado como homem. Ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Ele era 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele tinha as mesmas fraquezas que nós. Ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sono, ele tinha cansaço. Quando ele estava cansado como homem, era uma coisa, mas como Deus, ele dizia: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como homem ele tinha sede, mas como Deus, ele dizia: quem tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Como homem, ele tinha todos os sentimentos, tudo que nós sentimos, ele sentiu na pele: calor, frio, sede, fome, dores. A Bíblia diz que ele foi achado na forma de homem. E aqui está o primeiro sentimento que houve em Jesus: o sentimento de renúncia. Imagina Jesus largando tudo lá em cima para vir aqui na terra, ficar 9 meses na barriga de uma mulher chamada Maria. E a Bíblia diz que o anjo Gabriel foi lá e avisou uma jovem que estava prometida em casamento a um jovem carpinteiro por nome José. O anjo estava lá e ela estava preparando o seu enxovalzinho para casar. O anjo Gabriel chega lá e diz assim: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela pensou: mas que saudação é essa? Porque um judeu, quando chega na casa da gente, ele não fala salve, agraciada, ele fala Shalom Adonai. Você não é judeu, de onde você é? Ele diz: eu sou do céu, eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus, e eu tenho uma notícia para te dar: Jesus, ele vem aí, o Salvador, ele vai vir, e você vai ser apenas o instrumento de Deus para o Salvador vir a esse mundo. O Verbo se faz carne. Mas como é que vai ser isso? Eu não
nunca tive relação com mulher, eu sou virgem. Ela diz, o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. A virtude do Altíssimo te cobrirá e será cheia do Espírito Santo, porque o que há de nascer de ti vai ser chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Irmãos, eu fico imaginando José. Quando José chega na casa de Maria, ela já está com barrigão. Aí José chega lá, Maria, você está prometido em casamento, eu vou largar você, vou embora. E ele tentou largar ela secretamente para não infamar ela, mas o anjo apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela está gerado não é de homem, é do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E ele veio, irmãos, ele renunciou tudo lá para vir aqui. O primeiro sentimento que houve em Jesus Cristo foi o sentimento de renúncia. Ele largou lá em cima, tudo lá em cima, irmão, a glória que havia com o Pai, a adoração que todos os anjos o adoravam, e ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. O segundo sentimento que houve em Jesus foi o sentimento de servo. Diga comigo, servo. Jesus diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Olha para vocês verem. Quando Jesus lava ali, imagina aqui comigo, antes da ceia, Jesus ele senta numa mesa bem grande, imagina a mesa, com 12 apóstolos. E aí Jesus chega e diz assim, me dá seu pé, porque chegou a hora de eu lavar seu pé. Lavar meu pé, mestre? É, o seu pé, me coloca o pé na bacia aí. Eu vou lavar seu pé. Eu vim não foi para ser servido, eu vim para servir. E aí Jesus lava o pé de Tiago, lava o pé de Tomé, aquele que é incrédulo. Lava o pé. Interessante que Jesus lavou o pé de Judas, sabendo que Judas ia trair ele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para nós, só entre nós aqui. Se fosse você, de quem você não lavaria os pés? De quem você não lavaria os pés hoje? Nós fomos chamados para sermos servos. Tem gente que quer Jesus só como Senhor, mas não quer Ele, só quer Ele como Salvador, não quer Ele como Senhor. Tem gente que só quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Nós não somos nada mais, nada menos do que servos de Deus. Aleluia. Ele é o nosso Senhor. Esses dias eu falei aqui na igreja que tem gente que acha que Jesus é o empregado dele. Eu falei isso aqui, eu vou repetir porque alguns irmãos não estavam aqui. Um dia um irmão virou para mim e falou assim, pastor, eu coloquei Jesus na parede. Eu coloquei Jesus na parede e falei, se ele não fizesse o que eu estava pedindo para ele, mandando para ele fazer, eu ia rasgar a Bíblia e ia largar a igreja para um lado. Eu falei, não acredito que você fez isso. Fiz, pastor, coloquei Jesus na parede. Não, você está errado, você não colocou Jesus na parede, não. Jesus, ninguém coloca ele na parede. Você deve ter colocado um calango, uma lagartixa na parede. Porque Jesus, o nosso Deus, ninguém coloca Ele na parede. Ele é Senhor, você é servo. Ele está em cima, você está embaixo. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém coloca Ele na parede com Ele. Ele não é mandado, é Ele que manda em nós. Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que quer, da maneira que quer. Ele usa quem quer, porque Ele é soberano. Ele está acima de tudo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aleluia, Deus. Nós adoramos a Ele pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele já fez por nós. Ele não vai fazer não, Ele já fez. O que Ele fez, missionário? Ele carregou a cruz, Ele carregou a coroa de espinho, Ele levou os meus e os teus pecados lá no Calvário. O que mais você quer que Jesus faz por você, irmão? Ele deu a vida por você. Ele morreu no seu lugar. A cruz era para mim, a cruz era para Barrabás. A cruz não era de Jesus, a cruz era para ser de Barrabás, mas Jesus levou a cruz. Ele mostrou que ele era servo. Um dos maiores sentimentos que houve em Jesus era o sentimento de servo. Diga comigo, servo. Quem não serve para servir, não serve para viver. Vou falar de novo.
Quem não serve para servir, não serve para viver. Irmão, nós somos servos uns dos outros. A coisa mais linda, mais bela que existe numa pessoa é quando ela está pronta a servir o outro. Diga comigo, eu sou servo. Ele é Senhor. Estou pronto a servir a Deus e ao próximo com alegria. Louvado seja Deus. Terceiro sentimento que houve em Jesus. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Sentimento de humildade. Jesus mesmo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde, sim ou não? Sim. Jesus era tão humilde que quando eles falavam mal dele, em vez dele fazer o mal com o mal, ele vencia o mal com o bem. Irmãos, isso é humildade. Amar aqueles que nos amam é fácil, sim ou não? Sim. Mas amar aquele que não nos ama, aquele que nos odeia, aí que eu quero ver. E para a gente pedir perdão para a pessoa é a coisa mais difícil que tem. Tem gente que não se humilha por nada. Tem gente que não se dobra por nada. Tem gente que ele é tão exaltado, tão arrogante, tão soberbo, tão prepotente, que nada faz ele se dobrar. Nada faz ele se humilhar. Parece o Naamã. Quem lembra do Naamã? Quem lembra aqui do Naamã? A história do Naamã. Está lá em Reis, capítulo 5. Diz que Naamã era chefe, era general do exército, rei da Síria. Patente alta. General de guerra. Herói de guerra. Homem valoroso. Havia um porém na vida deste homem. Diga porém. Porém era leproso. Diz que ele tinha uma lepra. Naquela época a lepra não tinha cura. Era uma doença incurável. Ninguém podia curar a lepra. E a lepra de Naamã era uma lepra que ia comendo a carne dele aos poucos. Você já viu uma pessoa leprosa? Antigamente, quando a pessoa ficava leprosa, logo ela era excluída da sociedade. Logo ela era tirada do convívio social e era levada para um lugar chamado leprosário. Uma aldeia só de leproso. Um buraco, um lugar afastado da cidade. Porque não podia entrar, porque a lepra pegava. E Naamã, ele tinha na casa dele uma escrava. Era um troféu de guerra que ele levou para a casa dele para ficar como escrava dele, como serva dele. Uma menina que era lá da terra de Israel, uma jovenzinha, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E diz que essa menina descobriu que ele era leproso. E diz assim: Oxalá o meu Senhor estivesse lá na minha terra, porque lá em Israel tem profeta de Deus. Glória a Deus. E ele seria curado, porque lá em Israel tem homem que ora e milagres acontecem. Na terra de Israel ainda tem profeta. E diz que Naamã ficou sabendo que a menina era da terra de Israel. E quando Naamã fica sabendo, ele logo pede cartas ao rei da Síria, pedindo autorização. E o rei da Síria mandou carta para o rei de Israel, dizendo: eis que eu vos envio o meu general de guerra Naamã, para que você o cure e o restaure da sua lepra. Quando o rei pegou aquela carta, que ele leu a carta, o rei de Israel, ele rasgou as vestes dele e falou: por acaso eu sou Deus? Para curar um homem de lepra? Esse rei da Síria está caçando confusão, está caçando ocasião contra a minha pessoa. Só que lá do lado dele tinha um profeta chamado Eliseu. E o profeta de Deus diz: deixa ele vir até mim, porque ele vai saber que em Israel tem um Deus poderoso, que ainda há profeta de Deus nesse lugar. E diz que Naamã foi. Quando Naamã chega lá em Israel, ele chega com a carruagem, e cheio de soldados. Parou na porta lá da casa do profeta Eliseu. E disse assim: cadê o profeta? Chama ele aqui. Aí disse que o moço do profeta saiu lá fora. Aí diz assim: meu senhor mandou eu vir aqui, mas eu achei que era ele que ia vir cá orar para mim. Quem é o senhor? Eu sou o servo do profeta. Não sou nem profeta, eu sou apenas o servo do
do profeta. E o meu Senhor me mandou dizer para você que é para vocês descer. Vai descer aonde? Lá no Rio Jordão. E dar 7 mergulhos lá. E se você mergulhar lá no Rio Jordão, der 7 mergulhos, você ficará curado. Aí o homem estava tão arrogante, irmão. Naamã era um homem tão arrogante que ele disse: que? Eu? Naamã? Eu? Diga eu. Diga eu. O eu é a pior coisa na vida do ser humano. É o seu eu. Tem gente que é assim, né? Eu faço, eu sou, eu tenho, eu e eu, mais eu e eu. Chama eulatria. Só tem um que é o eu sou. Eu sou o que sou, é Deus. Aleluia, Deus. Escute isso. O eu é o que mais derruba a pessoa. É a síndrome de Lúcifer. Olha o que Lúcifer disse: eu subirei acima de Deus. Eu farei o meu trono acima do trono de Deus. Eu subirei acima das estrelas do céu. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Eu e eu e eu. E o que derrubou Lúcifer de lá? O eu. O pecado, a soberba, a arrogância, a inveja, a prepotência. Deus resiste o soberbo, porém Ele dá graça aos humildes. Aleluia, Deus. Tem gente que está caindo aí, está fracassando, porque ele acha que ele tem, que ele é, que ele faz, que ele pode, mas só tem um que tem todo o poder dos céus e na terra, só tem um que é, que faz, que pode, que tem, que é, Ele é o nosso Senhor Jesus. A eulatria, digo, eulatria é a síndrome de Lúcifer. A eulatria, irmão, é um dos piores pecados. A Bíblia diz em Provérbios que a soberba procede à ruína. Em outras palavras, isso não é palavrão não. A soberba procede à desgraça. O que é a palavra desgraça? É desprovido da graça de Deus, que não tem a graça de Deus. Quer dizer que é uma pessoa desprovida de graça. O homem que é arrogante, que é soberbo, nariz empinado, acha que é mais do que todo mundo, acha que pode pisar nos outros, acha que quer mais do que, parece que está com um rei na barriga, ele cai, e a queda dele é muito grande. Eu vou contar uma história aqui, só para as crianças aqui entenderem o que eu estou falando, que aqui tem criança ouvindo. Tinha um sapo, o nome dele era Cururuaçu, em Guarani é sapo grande. Cururuaçu, em Guarani é sapo grande. E diz que esse sapo, ele tinha uma amiga garça. E esse sapo estava chorando. E a garça passou perto do dicoque do sapo e olhou para ele e falou assim: uai, sapo cururu, por que você está triste e chorando? Ele falou: olha, dona garça, amiga, eu estou chorando porque eu queria voar. Meu sonho é ter asa que nem a sua e subir até o céu. Mas como eu sou sapo, não tem asa, eu acho que esse sonho é impossível de realizar. Aí a garça disse: não, peraí, eu tenho uma ideia. Eu vou realizar o teu sonho, amigo. Tá vendo as minhas perninhas secas aqui, ó? Eu vou esticar minhas pernas. Você vai abrir esse bocão que você tem e vai abocanhar minha perna. E segura bem apertada aí a boca, porque eu vou bater asa e vou voar com você. E diz que a garça esticou as perninhas, o sapo, ó, agarrou a perna da garça e a garça foi, ó. Subiu com o sapo lá em cima. Quando chegou lá em cima, irmão Lojinha, apareceu outra garça. Aí a amiga daquela garça falou assim: amiga, mas que coisa estranha é essa aí agarrada na sua perna? Isso parece um dicoque, parece um sapo. É, meu amigo, Cururuaçu, esse sapo grande aqui é meu amigo. Amiga, mas você está voando com esse sapo agarrado na perna. Quem é que teve essa ideia? O sapo abriu a boca e disse: eu. Coitado. Morreu. Sabe o que está matando muita gente? É o eu dele. É a soberba dele. É a arrogância dele. É a prepotência dele. É achar que é mais do que todo mundo. Tem gente assim, não tem, irmão? Tem gente que
não tem o sentimento que Jesus teve. Sentimento de quê, missionário? De humildade. Nós temos que aprender a ser manso e humilde como Jesus. E a Bíblia diz, irmão, que Naamã era tão arrogante que ele falou assim: eu achei que o profeta ia sair aqui, colocar a mão na minha doença, ia me curar, e agora ele está falando para mim, lá no Jordão, aquele rio lamacento, sujo, poluído. Por acaso lá em Damasco não tinha rios melhores, como Abana, Farfar, outros rios de águas cristalinas para me pular, não? Pular logo, João, não, eu sou o Naamã, eu sou o general, eu sou o bambambam, eu não vou descer lá no Jordão, não, vou nada, vambora. E diz que eles lá vão embora. Aí diz que o servo do general, um soldado, disse assim: meu senhor, que foi? Para e pensa direitinho. Se o profeta tivesse te pedido algo difícil, você não faria? Faria. Mas ele te pediu uma coisa tão simples de fazer. Ele disse só para você descer lá embaixo no Jordão, dar 7 mergulhos, quanto mais que ele disse que você ficaria curado. Não custa nada tentar, meu Senhor. Não custa nada se humilhar, meu Senhor. Não custa nada obedecer à voz do profeta. Faça do jeito que ele disse. Vai lá, se humilha, desce lá. Diga comigo, o segredo da minha vitória é a humilhação. É ser humilde. Quanto mais eu desço, mais o Senhor me abençoa. Quanto mais nós somos humildes, mais somos cheios da graça de Deus. Deus dá graça aos humildes. Ele resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. A graça de Deus é para aquele que é humilde. E a Bíblia diz que Naamã desceu lá, ó. Naamã desceu e de repente ele falou assim: eu vou dar um mergulho aí. Levantou, nossa, ainda estou com a lepra. Falta mais 6 mergulhos, meu Senhor. Humilha mais um bocadinho. Saiu de dentro da água. Ainda estou com a lepra. Estou todo cheio de feridas, lepras. Falta mais 5, meu Senhor. E ele deu 7 mergulhos. No 7º, Deus o curou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vale a pena ser humilde, irmão. O Jordão é lugar de humilhação. Quem aqui já passou pelo Jordão? Levante a mão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu sempre falo, tem 3 fases na vida do cristão. A primeira é a fase do vinho, a fase da alegria, a fase da água lá do poço de Jacó, mas tem aquela fase do vinagre. O duro não é beber o vinagre. Quem aqui gosta de beber vinagre, diga glória a Deus. Você gosta de beber vinagre? Eu não gosto não. Amarga demais. O duro não é beber o vinagre, o duro é você ter que beber ele calado. Tem hora que a gente tem que engolir calado. Para não retrucar, para não perder a bênção. Quem é humilde, às vezes, ele fica calado. O arrogante, o soberbo, ele logo quer partir para a briga. Não, quem é humilde, ele segue o exemplo de Jesus. Ele foi como ovelha calada, muda perante os seus tosqueadores. E às vezes calado a gente vence. Quem já entendeu isso aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes, se você falar, você vai acabar perdendo a bênção. Às vezes a sua arrogância, o seu eu quer falar, mas a humildade fala no seu coração: fica calado, deixa com Deus, deixa Deus agir. Não tenta agir com a sua força, não. Não faça do seu jeito, não. Tem que ser do jeito de Deus. Aleluia. É Deus que vai falar por você. É Deus que vai te justificar. É Deus que vai pelejar por você. Fica calado. Aquietai-vos e saber que Ele é Deus. O Senhor dos Exércitos. Ele é o nosso refúgio. Terceiro sentimento de humildade. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele humilhou ele mesmo, olha. Sendo obediente até a morte. Quarto sentimento de obediência. Ele foi obediente até
até a morte. Ele obedeceu quem? A Deus. Diz que lá no Getsemane, eu não sei, isso aí eu tenho que perguntar quem é cientista para saber. E não me pergunta não, que eu não tenho a resposta. Diz que ele suava gotas de sangue, o suor dele misturou com gota de sangue. Eu não sei o que é preciso para um homem suar gota de sangue. Mas diz que Jesus lá no Getsemane, no lugar da prensa, né? Lugar de prensar. Lá no Getsemane, Jesus suava gotas de sangue. O suor de Jesus se misturou com gotas de sangue. Mas ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa hora. Aleluia. Pai, eu já estou vendo a cruz, estou vendo a coroa de espinho, eu estou vendo as chicotadas, 39 chibatadas que eu vou ter que levar. Eu estou vendo eles cuspindo em mim, eu estou vendo eles escarnecendo de mim, eu estou vendo eles dando bofetada na minha cara, Pai. Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas aí Jesus lembra que ele precisava ser obediente. Aí sabe o que ele diz? Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Sabe o que eu aprendo, irmão? Ainda que seja difícil, ainda que seja dolorosa, mas bom é viver a vontade de Deus. Deus não vai te livrar da cova, mas Ele vai estar com você lá na cova dos leões, Daniel. Paulo, Deus não vai te livrar da víbora de te morder, não. Deus não vai te livrar dela. Deus não vai te livrar, mas Ele vai livrar do veneno dela ter efeito contra você. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram dentro da fornalha de fogo. Deus não livrou eles da fornalha, mas Deus caminhou com eles no meio do fogo. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai permitir você passar para testar sua obediência a Ele. Olha, quer um exemplo de obediência na Bíblia? Abraão, nosso pai na fé. A Bíblia diz que Abraão tinha 2 filhos, um chamava Isaac e o outro Ismael. Um era filho da escrava, o outro era o filho da promessa, de Sara. E a Bíblia diz que um dia Deus resolveu provar a obediência desse homem. Deus disse: Abraão, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Abraão, faz o seguinte, vai até Moriá e leva o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem você ama. E você vai fazer o seguinte, você vai me oferecer ele em sacrifício. Irmão, que prova é essa, irmão? Imagina Deus chegar para o irmão Roque e falar assim: Roque, vai lá naquele monte, lá em cima, lá, e pega esse bebezinho aí que você tem e leva lá e coloca em cima da pedra e passa a faca nele. Sacrifica ele a mim. Irmão, isso tem que ter muita fé e coragem. Eu fico imaginando, o velho Abraão já tinha mais de 100 anos. O velho amanheceu de manhã cedinho. Interessante que a Bíblia diz lá em Gênesis 22, se eu não me engano, onde fala a história de Abraão, que Abraão tinha 2 filhos e Deus falou assim: pega o teu filho, o teu único filho. Por que? Mas Abraão não era 2? Então por que Deus pediu um único filho? Porque só vale para Deus o que vale para você. Só tem valor para Deus o que tem valor para você. Aquele filho era o filho da promessa. Deus deu a Abraão um filho na sua velhice. Ela era estéril, não podia ter filho. Uma mulher com 90 anos de idade. Imagina uma velhinha de 90 anos de idade engravidando e dando filho. E aí colocaram o nome dele de Isaac, que significa riso, porque todo mundo agarrou aqui da velhinha. A velhinha está grávida, a velhinha está... Meu Deus, será que isso aí é gravidez mesmo? Aí quando nasceu um bebê, Isaac, filho da promessa. E agora Deus pede o filho da promessa. Abraão abartou o jumentinho de manhã cedinho, partiu para Moriá, caminho de 3 dias. E chegou lá, imagina, irmão. E o velho no coração dele falou: meu Deus, eu vou obedecer. É melhor obedecer do que? Sacrificar. É melhor obedecer do que? Sacrificar. Deus não quer sacrifício, Ele quer a obediência. Irmão, Deus quer que você saia carregando pedra na cabeça? Deus quer que você sobe 60 degraus de joelho? Não, irmão.
O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi pago. Jesus já fez o sacrifício por nós. Hoje o que Ele quer de nós é a obediência. Sentimento de obediência. Ele quer que você obedeça a voz dele. E sabe o que aconteceu? Abraão obedeceu. Foi lá para Moriá. Quando chegou lá em Moriá, ele avistou um monte, uma montanha. E ele não estava sozinho não, ele estava com Isaac e com 2 dos seus moços. 2 rapazes, 2 servos dele. Aí ele falou assim, ó, vocês ficam aqui, guarda, fica com o jumentinho aqui, porque eu e o rapaz, nós vamos subir essa montanha. E nós vamos adorar o nosso Deus. Depois que nós tivermos adorado, nós vamos voltar para vocês. O velho já tinha fé que ia voltar com Isaac. Aleluia, Deus. Porque a fé é aquilo que nós não vemos, mas é a prova daquilo que nós esperamos. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento. Diga comigo, a fé é o firme fundamento. Diga, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Quem aqui está vendo Deus? Ninguém está vendo Deus aqui com os olhos carnais, mas você sabe que Deus é imortal, invisível, mas é um Deus real, um Deus verdadeiro, é um Deus que é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Em João 4:23 diz que Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai está